Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todos vocês que estão por aqui. Bom dia. Sejam todas bem-vindas. Que o amor do Divino Mestre possa envolver a todos nós e que a gente possa, de fato, começar esse sábado refletindo, né? Vamos embora juntas? Vamos refletir sobre aquilo que a vida tem para nos dizer, os caminhos abertos que a vida vai traçando para cada um de nós. A mensagem de hoje tem muito a ver com aquilo que trazemos dentro de nós. Então, já vai mandando um aviãozinho para aquela amiga que você sabe que precisa escutar essa mensagem, porque muitas das vezes a gente acha que o outro não está precisando, mas ele tá, viu? Ele está precisando ouvir, assim como nós estamos precisando ouvir os chamados, né? Aquilo que verdadeiramente nos toca, aquilo que pode já nos trazer algumas situações já de alegria, de refrigério. É tão bom ouvir uma mensagem, né? Que vai nos elevando, que vai nos tirando daqueles lugares que a gente resolveu se colocar. Então, bom dia para todas, sejam bem-vindas. Vamos divulgar, vamos compartilhar, vamos fazer com que essas mensagens cheguem aos corações, porque elas são muito importantes para a nossa caminhada. Então, a mensagem de hoje é uma mensagem que Jesus nos deixou, que ele nos disse o seguinte: onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então é preciso que a gente pense aonde nós temos colocado os nossos tesouros. Aonde nós estamos colocando o nosso coração, onde nós estamos empregando energia. E aí a gente precisa descobrir aonde de fato nós estamos manifestando aquilo que é divino em nossos corações e em nós. Então, é muito interessante essa fala, porque ela vai nos tocar no fundo da nossa alma. Se eu descobrir aonde está o meu coração, eu descubro que lá está o meu tesouro. Então, veja a importância disso. Onde estiver o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Então, se o meu coração está voltado apenas para as coisas materiais, aí está o meu tesouro. Se o meu coração está voltado apenas para as coisas espirituais, aí está o meu tesouro. E aqui não se trata de juízo de valores, porque quando a gente coloca essas duas coisas num pêndulo muito ascendente, ou seja, com excesso, a gente incorre no equívoco. Por quê? Porque a vida prescinde equilíbrio. Se eu coloco muito o meu coração e a minha atenção, o que Jesus está falando? É aonde eu estou colocando o meu foco.
a minha atenção, os meus pensamentos, os meus sentimentos estão todos voltados para isso. É isso que ele está falando. Ele está dizendo que todo o seu ser está voltado para alguma coisa. Que coisa é essa? Quando você descobrir que coisa é essa, você vai descobrir onde está o seu tesouro. E olhando a vida num plano maior, a gente vai verificar que a vida nos convida o tempo todo para o equilíbrio. Sabe aquele ditado popular? Nem tanto o mar, nem tanto a terra? Pois é. Não dá para eu viver uma vida só espiritual. Se eu estou corporificado, não é possível viver uma vida só espiritual. É preciso alguns cuidados materiais. Por exemplo, tomar banho, comer, trocar de roupa. Porque se eu não fizer nada disso, eu entro na indigência. Então, eu preciso cuidar desse corpo. Então, não dá para eu olhar só para o espiritual. Não dá para eu ficar só contemplando, só meditando, né? E alguns dos nossos companheiros de jornada vivem essa vida de monastério, essa vida de clausura, né? Onde eles estão ali envolvidos nesse lugar. Mas um pouco mais conscientes, a gente vai percebendo que a gente precisa de interação social. Ela é importante. Então, nem tanto lá, nem tanto cá. Nem tanto espiritual, nem tanto material. É preciso encontrar um equilíbrio. Onde eu vou contemplar esse corpo, sabendo que nele habita uma porção espiritual. Sabendo que nele habita algo que transcende a matéria e essa forma. E quando eu penso assim, eu vivo essa vida de uma outra forma. Vamos levar para o campo do dinheiro. Se eu penso só em ter dinheiro, caio num outro engano. Se eu penso só em não ter dinheiro, também caio no engano. Porque a gente tem um hábito muito ruim de achar que aquele que possui algo, que tem algo material, ele não vai para o céu. Vou usar uma linguagem aqui bem popular para ficar fácil. Ele não vai para o céu. Será que é assim? Será que todo mundo que está na pobreza vai para o céu? Onde está o vosso tesouro? Ou melhor, onde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Essa fala é muito profunda. Não nos enganemos. Às vezes nós não temos recursos materiais e o nosso coração está envenenado pela vingança, pela raiva, pela inveja, pela calúnia, pelo ódio. E às vezes nós temos os recursos materiais e o nosso coração vibra caridade, doação, amor, gentileza. Nós não podemos nos enganar com aquilo que nós vemos exteriormente. Por isso que o convite de Jesus é sempre profundo. Onde estiver o vosso coração. Ou seja, aonde estiver voltado o seu interior, o que tiver impregnado no seu interior, é isso que está exalando. Essa é a sua assinatura. Esse é o seu DNA.
Então, se você está impregnado de calúnia, difamação, ódio, raiva, não importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Você está impregnado com isso. Então, onde está esse coração? Que tesouro ele está trazendo? O tesouro do tolo. O ouro de tolo, que é aquela famosa fábula. Então, para onde nós precisamos olhar? Aonde está o nosso coração? Para que ele vibra? Para onde ele está voltado? Ele está voltado para maledicência? Para falar mal do vizinho, do fulano, do fulaninho? Ele está voltado para se achar melhor do que o outro que está aprendendo? Ele está voltado para dizer que a religião dele, que ele frequenta, é melhor do que a do colega? Ele está voltado para espizinhar o outro, só porque na cabeça dele, ele é o gerente da empresa e você é o funcionário? Ele está voltado para quê? Para onde o seu coração está voltado? Porque aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Mostrando que nós não vamos levar coisas exteriores, nós vamos levar o tesouro que habita dentro de nós. E qual é o tesouro que te habita? Esse é o convite para essa manhã com o Mestre. Que tesouros te habitam? Você está enterrando esses tesouros? Ou você está deixando que eles venham para que você multiplique? Para que você distribua? Já ouviram falar de transbordo? Quando nós temos em abundância, nós podemos transbordar. Quando nos falta, quando nós não olhamos para o tesouro que há dentro de nós e começamos numa escassez, não temos como transbordar, porque nós só conseguimos dar aquilo que temos, verdadeiramente. Não é possível dar aquilo que nós não temos. Então, essa fala de Jesus é um convite para o autoexame. Onde está mesmo o meu coração? Quais são as metas que ele quer alcançar? Quais são os sonhos que ele carrega? Que emoções mais vibram em mim? Que pensamentos eu tenho todos os dias mesmo, hein? São mais negativos ou mais positivos? Eu estou pensando em contribuir com o que está em torno de mim como? Já tenho o suficiente para transbordar? Já comecei esse transbordo, ainda que de pouquinho em pouquinho, com o coração feliz? Então, onde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro. É preciso que a gente examine as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Em outra passagem, ele nos disse: vigia e ore. Vigilância e oração. Vigilância para que a gente não derrape nas pequenas pedrinhas. Tem uma frase popular que eu gosto bastante: ninguém tropeça em montanhas. A gente só tropeça em coisas pequenas. Durante muito tempo, eu
estudei e estudo até hoje a espiritualidade. Esse é um assunto que eu gosto de falar. É um assunto que eu estou sempre estudando. E durante um tempo da minha vida, eu precisei resgatar dentro de mim onde estava o meu coração, para que eu pudesse descobrir então esses tesouros internos que me habitam e que eu posso compartilhar. A minha fala, por exemplo, é um tesouro. Eu sei que eu consigo falar para pessoas e eu sei que através da minha fala eu posso levar muitas reflexões para muita gente. Mas isso não prescinde de mim vigilância. Preciso vigiar. Sempre. Então, os nossos tesouros precisam ser polidos o tempo todo. Porque às vezes o que sai da minha boca não é exatamente um tesouro. Às vezes é uma ofensa. Às vezes não é uma palavra sã. Então, o quanto que a gente precisa o tempo todo olhar para esses tesouros que nós carregamos e limpar, dar polimento, como a gente faz aqui com um anel, com uma pulseira. Você limpa, não é? Você vai lá, limpa, deixa limpinho para que você possa usar. É um brinco que às vezes está sujo, você precisa limpar para colocar na orelha e não infeccionar. Por que a gente não tem o hábito de fazer as mesmas coisas com aquilo que nos habita? Com o que está dentro de nós? Isso está fazendo sentido para vocês? Me fala aqui nos comentários, eu quero saber. Porque a gente precisa reflexionar sobre isso. Sobre onde está o nosso coração. Se descobrimos que o nosso coração já está transbordante de alegria, de amor, de coisas boas, nossa, que tesouro! E aonde é que eu vou transbordar isso? Onde é que esses talentos, esse tesouro que mora dentro de mim, vai efetivamente poder contribuir com o outro? Então, aprenda a olhar para dentro de você e perceber onde está o seu coração nesse momento. E onde estiver, está o seu tesouro. Às vezes você está aqui me ouvindo, mas o seu coração está pensando no almoço, no mercado que você ainda vai, nas visitas que você vai receber hoje, na festa que você vai com os amigos, naquilo que você vai fazer de noite. Então o seu coração não está aqui. É sinal que o seu tesouro também não está aqui. Está em outro lugar. Então não é difícil a gente descobrir onde está o nosso coração. É difícil a gente assumir onde ele está. Porque aí a gente não quer dar o braço a torcer, a gente acha que não está valendo a pena, a gente acha que tudo bem, eu estou assim, estou assado. Seu coração está triste, está amargurado, está chateado. É aí que está o seu tesouro. Então veja que não é difícil a gente perceber. É difícil a gente assumir que esses são os tesouros que nós carregamos no momento. Que bom que está fazendo sentido para você, Márcia. Sim, quando a gente escuta de verdade alguém,
essa palavra fica ecoando, né, dentro de nós. Isso também acontece comigo. Que bom, fico feliz. Então, a gente precisa descobrir exatamente onde está o nosso coração. Porque aí sim, nós vamos descobrir o que tem valor para nós. O que tem valor. É por isso que Jesus está falando. Onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Ou seja, o que você está valorizando? O que tem valor para você? É isso que você vai perceber nessa autoanálise, nesse movimento de olhar para o seu coração. É isso que você vai perceber. O que tem valor. Por isso ele falou de tesouro. Tem um valor isso, que o seu coração está empenhado. E qual é o valor? Efetivamente você precisa dar valor para isso. Aí entram vamos dizer assim, os aprofundamentos que essa fala dele nos traz. Realmente tem valor isso que o seu coração está se empenhando? Às vezes você está empenhado em raiva, em vingança. Isso tem valor? Isso deveria ter valor? Então, à medida que você descobre onde está o seu coração, o que você está valorizando com esse movimento, você consegue aprofundar nesse entendimento. E então descobrir se você precisa continuar dando valor para isso que você está dando valor. Às vezes a gente está gastando energia na direção errada. Uma vez eu escutei de um amigo, ele disse para mim: muitas vezes a gente bate na mesma porta, esquecendo que tem outras. Então, quantas vezes você está no mesmo movimento de bater no mesmo lugar, de voltar o seu coração para as mesmas coisas? Entra ano, sai ano e você continua. Entra dia e sai dia e você continua. E aí você precisa pensar: tá valendo a pena? Eu preciso deixar o meu coração nesse lugar? Empenhar tanta energia, tanta fala, tanta ação nessa direção? Ou será que eu preciso parar, perceber onde está o meu coração, que valor eu estou dando para essa situação e mudar de rota? Por isso eu estou sempre trazendo a imagem da bússola para vocês. Nós temos uma bússola interna. E esse é o meu trabalho. Meu trabalho sobre inteligência espiritual é exatamente esse. É te mostrar, é te ajudar a ver que você precisa colocar uma nova rota. Você precisa realinhar, reajustar essa bússola interior, porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Ou seja, é para isso que você está voltado. Tem certeza? Você quer continuar? Você não quer perceber que pode mudar? A melhor coisa que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade de escolher. Eu escolho se eu quero fazer o Manhã com o Mestre ou não. Eu escolho se eu posso, se eu consigo. Eu escolho se eu consigo trazer uma live, uma reflexão. Eu escolho. Nem sempre é possível eu fazer. Nem sempre será possível.
E eu preciso compreender, eu disse isso na primeira live do ano, que a vida não é assim. A vida é assim, é uma dança. Eu preciso dançar com isso. Então, aonde eu estou empregando toda a minha energia? É isso que Jesus está querendo falar para nós. Você está deixando o seu sentimento, os seus pensamentos, tudo aquilo que te constitui para essa direção. Perceba. Perceba o valor que você está dando para isso e veja se vale a pena. Você tem que perceber. Porque você vai me ouvir falar várias vezes, todos os dias, quase que a mesma coisa. Mas só vai fazer sentido quando? Quando você fizer a reflexão e compreender. Porque se fosse assim, tudo que Jesus nos deixou, a gente teria aprendido, absorvido, já estaria fazendo. É assim? Não. A gente precisa ouvir. Até que um dia, aquela semente que ele trouxe cai aqui dentro. E começa a germinar. Então, quando esse meu amigo me disse isso, eu parei, eu estava num momento delicado, difícil da minha vida, estava prestes a me separar, estava vivendo uma situação muito conturbada. E ele me disse isso e eu fiquei pensando, eu falei, será que eu estou batendo na mesma porta? Será que não é hora de mudar de porta? Será que só tem essa porta? Será que não tem outras? Às vezes a gente quer insistir numa situação, numa direção, num caminho. E às vezes a gente precisa perceber que a gente precisa recuar. Poxa, se tem várias portas, por que eu estou insistindo na mesma porta? Porque muitas das vezes o nosso coração ainda está voltado para a mesma questão. Por isso ele nos questiona e nos faz pensar: onde estiver o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Se o meu coração está insistente, o coração, como eu já expliquei, ele está simbolizando meus pensamentos, meus sentimentos. Ele está simbolizando esse mundo interno. Então ele está dizendo, olha, o que está no seu mundo interno é aquilo que você está valorizando. E aí você tem que descobrir, através dessa história que eu contei para vocês, que esse meu amigo me trouxe da porta, se eu preciso insistir nessa mesma porta, ou se eu posso buscar outras. Será que só tem uma saída? Se o mundo é cheio de possibilidades? Então, se você chegou até aqui para me ouvir nessa manhã, eu penso que você deva pensar sobre isso. Pelo menos pensar sobre essa fala de Jesus. Para que você descubra verdadeiramente o que você está valorizando. Aonde você está empregando energia, força, direção, foco, tempo. Essa é uma outra fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Sim. Porque como ele disse, né? O que te habita aqui dentro é o que você vai transbordar aqui fora. Não há como ser diferente. Não dá para eu vibrar amor aqui dentro e aqui fora ter uma assinatura de ódio. Nem o inverso.
Tem uma lei hermética, não sei se vocês já leram o livro Caibalion, mas é um livro lindíssimo, fininho, em que uma das 7 leis universais é: o que está dentro é como o que está fora. Simbolizando dizer a mesma coisa que Jesus nos falou. Ou seja, o que está dentro é o que eu vou transparecer fora. E aí eu não estou falando de roupa, do que eu posso colocar de adornos, não. Eu estou falando de vibração energética, de assinatura espiritual. É isso que você está vibrando. Então você pode escolher mudar de frequência. Como que você escolhe? Usando o seu livre-arbítrio. Usando o seu livre-arbítrio. Você pode escolher mudar. Sentiu que a sintonia não está bacana? Sentiu que o sentimento, o pensamento não está legal? Faça algo para mudar. Isso é saúde mental. É perceber que eu posso higienizar. Você não higieniza o seu corpo? Você não escova o dente, não toma banho, não troca de roupa, não muda, não... Então, faça isso também com a sua mente, com os seus sentimentos. Higienize. Não deixa aquilo apodrecer, ficar as traças, enferrujar. Então, é por isso que ele traz essa metáfora de que onde tiver o vosso coração está o seu tesouro. É o que você está dando valor, aonde você está empregando energia. Para de bater na mesma porta. Tem tantas outras. Você pode escolher entrar em outras portas. Mas é claro, isso vai exigir de você responsabilidades. Não tem como a gente mudar o curso da nossa história sem nos responsabilizarmos por essa escolha. Assim como ficar parado. Ficar parado também é uma escolha, onde você também é responsável por estar parado. Então, quando a gente vai entendendo isso, eu paro de culpar o vizinho, fulano, fulaninho, o amigo, o papagaio. Não, para com essa ilusão. Você é o autor da sua história. Se você é o autor, aprenda a escrever. Aprenda a colocar no papel essa história. Não tenha vergonha de colocar no papel a sua história. E assuma a responsabilidade. Os outros vão trazer opiniões? Vão, eles vão trazer opiniões. Mas são só opiniões. Você vai decidir qual opinião você quer escutar e quer pensar sobre ela para ver se tem a ver com aquilo que o seu coração está te direcionando. E se tiver ressonância, é algo que você pode ouvir e levar adiante. Mas se não ressoar, para quê? Você vai ficar ouvindo todo mundo colocar um monte de coisa e não ressoar com você? Faz sentido você ficar com esse monte de fala aí dentro? Eu costumo dizer que eu tenho um ouvido seletivo. E é interessante que eu sempre tive esse comportamento, desde criança. Porque algumas coisas eu decidi não ouvir. Umas eu me arrependo, outras não. Isso é da vida, do jogo. Isso é ser responsável por si. Isso não significa que eu não escute conselho. Eu escuto. Mas para mim, elas são opiniões. Onde vai passar pelo crivo, pela peneira
daquilo que eu quero aqui no meu cabeção e principalmente do rumo que eu estou dando no meu coração, nos meus sentimentos. Então não adianta a gente ficar acumulando um monte de opinião, um monte de coisas, se eu não passar pela peneira. Eu preciso peneirar. Já pensou se todo garimpeiro pegasse aquilo que ele garimpa e levasse para ele? O que ele faz? Ele peneira. Ele peneira e só vai ficar com o quê? Com o que é valioso. Aprenda a fazer isso. Fique com o que é valioso, com o que tem a ver com o tesouro que você já tem. Se não ressoa com o tesouro que você já tem, joga fora. Não tem valor. Então, a gente precisa começar a fazer essa peneira. Eu estou ouvindo o que você está falando para mim, mas eu estou peneirando. Eu estou peneirando. E eu vou guardar no meu coração aquilo que vai ter valor para mim. Aquilo que vai ressoar com os meus valores. Se não tem ressonância, para quê? Para que guardar? Então, muitas das vezes, nós somos acumuladores. E não são de coisas materiais, não. São de opiniões. Eu escutei o fulano, ciclano, beltrano, vizinho, papagaio, periquito. Acumulei tudo. Para quê? Para nada. Porque se você não está fazendo nada com isso, é melhor que você jogue fora. Aí você está fazendo alguma coisa. Então, essa é a mensagem de hoje. Penere. Veja se realmente o que vai chegar é um tesouro que tem a ver com o seu. Se não é, não desvie o vosso coração para alcançar ou para ficar com algo, com uma opinião que não tem valor, que não tem valia. E não é desmerecendo o outro que está trazendo aquela orientação. Porque muitas das vezes ele está trazendo com muito amor, mas não tem ressonância com o que você quer. Porque quem deveria conhecer o que você quer é você. Então, se você está misturando tudo, é porque você ainda não se conhece. Está faltando alguém para te ajudar a perceber exatamente quem você é. Esse é o meu trabalho. Te ajudar a perceber quem você é. E levar você a descobrir os tesouros que o seu coração já guarda. Para então você perceber, eu quero entrar nessa porta, eu quero mudar de porta, eu quero ficar com isso que um outro trouxe, eu quero descartar. São escolhas. A vida é feita de escolhas, pequenas e maiores. Todos os dias, a cada momento. Então, que essa mensagem possa ficar aí no coração de vocês. Gratidão pela companhia. Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa manhã, com o mestre. E fiquem bem. Divulguem para os amigos. Chamem todos para cá, todo dia, às 8h30 da manhã. Eu começo essas reflexões e geralmente vai até 9h10 hoje. Um beijo grande no coração de todas vocês. Fiquem bem.